Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Começando mais um vídeo do nosso quadro de design de interiores. Se você não sabe, eu tô prestes a me formar, né, nessa graduação que, assim, tô apaixonada, gente. Então hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre aquecedores, né, para sua casa, seja ele a gás, elétrico ou solar. A gente vai falar um pouquinho sobre os custos e benefícios e como que eles funcionam. Eu espero que vocês gostem, né, desse assunto, que sirva de auxílio para você que está se decidindo qual que vai optar para colocar na sua casa. E quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, a energia está cada dia mais cara, né? E eu, por exemplo, sou apaixonada por tomar banho morno. É rara as exceções que eu tomo um banho assim frio mesmo. Quem gosta, né, de banho morninho, de água mais quentinha, principalmente quem mora aí em regiões mais frias, né, do nosso país, utilizar água quente com certeza vai fazer gastar mais energia. E o chuveiro, ele é um grande vilão aí na nossa conta. E assim, muita gente acha que colocar um aquecedor em casa é só pro chuveiro. E não, você pode usar para as torneiras, banheiras, hidromassagens e muito mais. Ou seja, para você aquecer toda a água da sua casa. Sei que vocês devem estar curiosos para saber quais são os tipos de aquecedores. Se você não está pesquisando sobre o assunto, né, provavelmente você não vai conhecer todos. Mas se você já está por dentro, você já vai ficar familiarizado aí por cada um deles. O primeiro, gente, é o aquecedor a gás. Ele é super conhecido, né, famoso, e como o próprio nome já diz, ele é um aquecedor que funciona utilizando gás. Por exemplo, quando você liga o seu chuveiro, o gás ele aciona a chama e aí a serpentina é aquecida, né, até a utilização. O aquecimento, gente, ele é instantâneo e você pode utilizar tanto gás GN quanto GLP, que é o gás de cozinha. E existe, né, esse aquecedor a gás tanto mecânico como digital. O digital, é claro, é mais prático, né, do que o mecânico. E isso vai de acordo com você mesmo na hora de escolher. Uma desvantagem desse sistema a gás é que a água que já está na tubulação, ela acaba sendo desperdiçada, porque é uma água fria. Então até aquecer, vai sair, né, aquela água que estava ali parada no cano. Uma coisa que você deve levar em consideração ao escolher o seu aquecedor é a demanda. Se você vai utilizar menor demanda, por exemplo, você vai utilizar um aquecedor de passagem, que é onde a água passa pela tubulação e vai, né, para o seu chuveiro, para sua torneira. Se você tem maior demanda, você vai utilizar o sistema de acumulação, onde a água aquecida ela vai para um reservatório, que é um boiler. Esse tipo de aquecedor, ele deixa a temperatura da água um pouco mais agradável, porque esse reservatório ele é térmico, então é bem legal. E aí, explicando um pouco mais o que é boiler, ele é um negócio bem grande, gente. Tem que ter bastante espaço para poder colocar um boiler aí na sua casa. Como funcionam esses sistemas, né, que utilizam o boiler? A água, gente, ela passa pela serpentina e ela vai pro reservatório, né, que é o boiler de água quente. E daí ela não vai direto pro chuveiro como a gás, que você aciona e ele já vai direto pro chuveiro. Então ele vai primeiro pro reservatório. Esse boiler, ele tem de 3 tipos. O boiler a gás, que também utiliza o GNP ou GLP. E ele funciona assim, a temperatura vai caindo e ele vai acionando, né, para poder manter aquela água aquecida. Já o sistema solar, gente, de aquecedor, ele é muito mais econômico se comparado aos outros. E ele funciona da seguinte forma, você coloca as placas e elas vão captar, né, o calor do sol. A água vai passar para a serpentina e depois vai para o reservatório, que é o boiler, tá? E depois que ela vai ser distribuída para sua casa. A gente também tem o boiler elétrico, que utiliza resistência elétrica. Esse é um dos sistemas que ele tem uma grande desvantagem, porque ele gasta mais energia. Por quê? O equipamento ele fica ligado direto, então, consequentemente, vai gastar mais, não tem como. Mas, gente, você pode colocar um timer, por exemplo, que aí ele aciona somente quando precisa aquecer, não fica ligado diretão e acaba economizando um pouco mais. O aquecimento solar com um boiler comum, que é aqueles com as placas, acaba que às vezes a gente precisa colocar um apoio, porque às vezes tem muita chuva ou tem muitas nuvens, então não consegue manter a água aquecida e você vai precisar às vezes de utilizar a energia, né, outro tipo de aquecedor para poder complementar. Mas hoje, né, existe um novo sistema de aquecedor solar que é o a vácuo. Ele tem uns tubos e ele é muito mais resistente, não só falando assim né, do material em si, porque ele é mais resistente do que o outro que é com placas de vidro, né, temperado.
porque ele, tipo, por exemplo, uma chuva de granizo, acaba que ele é mais resistente do que o outro. E ele é mais eficiente, gente, porque ele acaba dispensando o uso desse apoio para os dias de chuva e para os dias com muitas nuvens. Você acaba tendo mais benefícios, né, mais vantagens. O boiler, ele é muito grande, como eu falei pra vocês, precisa ter espaço para poder colocar ele aí na casa de vocês, né? Então, seja no telhado, dependendo do tipo que você escolher, se é elétrico, a gás ou solar, você vai precisar de mais ventilação. E boiler, geralmente, ele é utilizado para casas que tem mais demanda. Eu fiz aqui um pequeno comparativo e também vantagens e desvantagens de cada um deles. A primeira coisa que a gente deve lembrar que para poder colocar um aquecedor em casa, a gente tem que fazer toda a tubulação correta de água fria e de água quente. A gente vai trocar vários elementos também, por exemplo, o chuveiro de resistência, aquele comum, você vai trocar por uma ducha, que vai descer a água aquecida. Então ela é diferente, ela não tem aquela resistência elétrica como, né, o chuveiro comum. É realmente uma ducha. Você vai trocar a torneira comum por misturador, porque você vai misturar a água quente com a fria. E muitas outras, né, trocas que a gente precisa fazer na hora de colocar um aquecedor. Questão da instalação, por exemplo, o de menor custo é o elétrico, tá? O aquecedor elétrico ele é mais em conta para instalar, porém ele gasta mais energia. Se você tiver, por exemplo, energia solar na sua casa com placas fotovoltaicas, com certeza vai compensar. Senão vai gastar um pouco mais de energia, mas ainda assim é vantajoso se comparado a utilizar chuveiros com resistências comum, tá? Ou torneiras e tudo mais. Uma vantagem dele é que não precisa ter muita ventilação para poder instalar esse sistema. Ou seja, se não tem muito espaço na sua casa, você consegue utilizar porque não precisa de um espaço amplo, né, para ter ventilação. O que tem custo intermediário de instalação seria o a gás. Ele já precisa de um espaço com mais ventilação por conta do sistema. Ele gasta menos energia, né, do que o elétrico, mas ele gasta mais água por ter aquela parte que eu falei com vocês da água ficar acumulada ali no cano antes de descer a água quente. Ele dura muitos anos e o retorno, né, que você investiu, ele é bem rápido. Agora, o que tem maior custo de instalação seria o aquecedor solar. Porém, gente, ele é um aquecedor super sustentável, né? Ele vem da natureza, do sol. É o que gasta menos energia, ou seja, gera muita economia. E você vai tirar isso também rápido, né? Esse investimento que você vai fazer, por mais que seja um investimento alto, a gente consegue tirar rápido porque ele realmente gasta menos energia, mais econômico. E a gente não precisa de tanto espaço também para ventilação. Acaba que é instalado próximo ao telhado, também tem uma caixa, né, de água de apoio. Ele tem uma duração em média de 25 anos para mais. E uma coisa que tem que ficar atenta na hora de instalar esse tipo de aquecedor é a direção que está instalando ele no telhado. Para ele poder captar mais calor do sol, ele tem que estar direcionado para o norte. Assim a gente consegue ter um maior aproveitamento. Enfim, gente, esses são os aquecedores. Espero que vocês tenham gostado de conferir, saber um pouquinho sobre cada um deles. Se vocês quiserem completar informações aqui abaixo, me contar se você tem aquecedor na sua casa, qual que você colocou, por que você colocou, se você achou que é vantajoso, o custo-benefício dele. A gente optou na nossa casa nova por colocar o sistema de aquecedor solar a vácuo, que é o novo, até mostrei num vlog a gente comprando e tal, e a gente achou realmente que o custo-benefício dele vai ser bem bacana, né, para nossa casa e vai deixar a casa mais sustentável. Então isso é bem legal, uma casa mais inteligente, né, uma casa assim, mais autonomia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiram, clique em gostei, compartilha com as amigas, com aquela pessoa próxima a você que tá querendo saber um pouco mais sobre o aquecedor, tá com dúvidas, e me conta aqui abaixo, tá? Não deixe de contar a sua experiência. Clique em gostei, vem se inscrever no canal, me segue também no Instagram. Super beijo e até mais. Tchau!